Olá, queridos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Diante da impossibilidade dos cultos presenciais, nós chegamos até você e queremos convidá-lo para juntos podermos adorarmos, bendizermos, invocar ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, juntamente com a sua família, que nós possamos estarmos nesse momento reservado para adoração, para o louvor, momento a qual nós cremos que Deus irá falar ao nosso coração. Essa semana eu estava lendo o Salmo de número 78 e eu me deparei com o versículo 19, que diz o seguinte: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Assim como o Senhor alimentou o seu povo ali no deserto, durante a caminhada da terra prometida, Deus tem nos alimentado, Deus tem dispensado sobre nós o seu cuidado, a segurança para as nossas vidas, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos passando, a tudo isso que nós estamos enfrentando, nessa pandemia que já está há mais de um ano, quase um ano e meio, Deus tem cuidado de nós. E por este Deus ser cuidadoso conosco, tem nos preparado essa mesa diante do deserto, eu quero convidar você então a adorá-lo, a bendizê-lo nessa hora. E queremos fazer isso em uma oração, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a Ele que esse momento seja um momento de louvor e adoração, que Ele possa falar conosco. Deus amado, bendito é o Senhor. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque em meio às tempestades que estamos enfrentando, o Senhor, ó Deus, tem sido o nosso abrigo, o Senhor tem sido a nossa segurança, o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Conforme diz o Salmo 54, o Senhor tem sido o nosso ajudador, o nosso cuidador. Somos gratos ao Senhor. Pedimos ao Senhor também que perdoe os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que perdoa, ó Pai, as nossas iniquidades. Que este momento seja um momento de renovo, de esperança, de fé, um renovo, ó Pai, nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, mais uma vez os nossos pecados e fale conosco através da leitura, através dos cânticos, através, ó Pai, da ministração da Tua palavra. Fale conosco, é o que te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou melhor, que você possa acompanhar aí da sua casa, o Salmo 95, versículo de número 1, que diz o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Versículo 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. É esse Deus que nós queremos celebrar nessa hora, cantar com júbilo, celebrando o rochedo da nossa salvação. Quero convidar o Gabriel aqui para que possa nos conduzir então a alguns cânticos espirituais ao Senhor nosso Deus. Boa noite, queridos. Nós estaremos dedicando este momento a uma exclusiva adoração ao nome do nosso Senhor Jesus. E por isso eu convido a você para agora estar cantando ao nosso Deus, que Ele é o nosso bem maior e que nós o adoraremos, não importe os problemas, não importe as circunstâncias. Cantemos ao Senhor, perto quero estar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. A esse Deus nós adoraremos, engrandeceremos ao nome dele e o obedeceremos. Cantemos ao Senhor a canção ao nosso Deus para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer.
a ouvir a voz de Deus, temos que aprender a andar nos caminhos do Senhor. Esse momento que nós estamos fazendo, que queremos orar, queremos levantar um clamor, intercedendo pela vida das pessoas que precisam de uma resposta de Deus, que precisa de um milagre. Nós queremos colocar nessa nossa oração a nossa família, a nossa igreja, o atual momento que nós estamos vivendo quanto sociedade, que o Senhor possa usar de graça e de misericórdia para conosco. Vamos falar com Deus nessa hora. Deus amado, bendito é o Senhor. Como nós cantamos na primeira canção, não importa a situação, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor. Às vezes, ó Pai, o nosso coração pode estar triste, amargurado, ansioso, com alguma coisa que aconteceu durante a semana, que tem acontecido na nossa vida, mas nós queremos, ó Pai, estar na Tua presença, porque na Tua presença nós sabemos que o choro pode vir à noite, mas ao amanhecer ele se vá, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, e agora nesse momento de intercessão nós queremos colocar a nossa família diante do Senhor, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, sustentando, ó Pai, as nossas vidas. Não permita, ó Pai, que falte o pão de cada dia no nosso lar, na nossa casa. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, fortalece, ó Deus, as nossas vidas, mesmo, ó Pai, não estando podendo reunirmos com outros irmãos, mas que o Senhor, ó Pai, através do seu Santo Espírito, possa estar nos fortalecendo nessa hora, neste momento. Ó Pai, abençoa aqueles que estão enfermos, que estão internados, que estão, ó Deus, precisando, ó Pai, de uma intervenção do Senhor. Visita-os nessa hora, ó Pai, trazendo cura, libertação, trazendo refrigério para a alma. Ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, a equipe médica, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, a equipe da limpeza, que o Senhor, ó Deus, possa estar fortalecendo, renovando as forças destes também. Ó Deus, abençoa os nossos governantes, para que eles possam tomar, ó Deus, decisões que venham, Pai, trazer benefício para a sociedade. Pai, abençoa, ó Deus, as nossas vidas, derrame sobre nós, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, produz, ó Pai, no nosso coração arrependimento, para que o Senhor, ó Deus, possa nos livrar dessa praga de uma vez por todas. Ó Deus, agora que iremos meditar na palavra do Senhor, nós pedimos, fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, como foi a canção que cantamos. Se eu quiser adorar a Deus, tem que aprender a ouvir, mesmo sendo aquilo que eu não quero. Nos ajude, ó Pai, a ter a compreensão da Tua palavra, porque ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos consola, ela nos aponta o caminho. Fale conosco nessa hora, ó Pai, é o que te pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos na nossa igreja aqui, expondo o livro de Marcos, e hoje eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, e eu quero fazer a leitura do verso 22 ao verso de número 41. O texto que nós vamos ler nessa hora, ele retrata para nós, ele narra o julgamento do Senhor, a condenação, a crucificação e a morte. O que isso pode me ensinar nessa noite? O que eu posso tirar de aproveito dessa narrativa, dessa mensagem? É o que nós queremos expor, e com a graça de Deus, que Ele possa falar ao seu coração, desafiar você a tomar algumas decisões que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou.
Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quanto o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, com a sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhava e serviam, e, além destas, muitas outras que havia subido com ele para Jerusalém. Deus, essa é a tua palavra, e nós a pedimos, ou melhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração nessa hora, é o que te pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos entre alguns contrastes, alguns polos existentes na nossa vida. Por exemplo, nós temos o dia e a noite, nós temos a escuridão e a claridade, nós temos trevas e luz. O Senhor Jesus, ele foi apresentado como a luz do mundo, visto ser o Filho de Deus, que nos traz revelações divinas, nos permitindo compreender os seus mistérios. Mas, quando o Senhor Jesus foi crucificado no Monte Calvário, ali estava Jesus, a luz do mundo, quando se manifestaram ali trevas sobre a terra. O Senhor Jesus experimentou sobre si trevas espirituais, e tudo isso, meu querido, né, em um horário totalmente, inteiramente improvável, pois geralmente o meio-dia é o horário de maior claridade, é o horário em que o sol brilha mais forte, é a hora mais quente do dia, e foi justamente entre meio-dia e as 3 horas, ou às 15 horas, que houve trevas. O sol deixou de brilhar, a claridade desapareceu, a terra experimentou horas de densas trevas. Provavelmente você já deve ter tido a oportunidade de andar em um lugar escuro, em uma noite escura. E ao andar no ambiente escuro, estar no lugar escuro, a escuridão em si, ela gera um certo temor, ela gera confusão.
as pessoas ficam sem direcionamento em meio às trevas, ficam inseguras. Muitas vezes acontece quando você está dormindo. Você acorda, as luzes todas apagadas, você quer ir a algum lugar, o banheiro, na cozinha, tomar água, e até você chegar ao apagador, né, você vai tateando, vai pisando devagarzinho para não esbarrar em nada. Isso gera insegurança, gera um certo tipo de medo. Conta-se uma história que no ano de 1914, um navio inglês chamado Endurance, ele sai dos portos, ou do porto da Inglaterra, em direção à Antártica, para fazer exploração daquele lugar, daquele ambiente geográfico. E no dia 5 de dezembro daquele mesmo ano, esse navio, então, ele se encalha em uma região. E agora, então, os cientistas, os biógrafos, as pessoas que estavam ali, que tinham ido para aquela exploração científica, agora eles veem, então, o foco deles sendo mudado. A missão de exploração foi obrigada a ser deixada de lado, mudar o foco, foram deixados de explorar para buscar, de alguma forma, a sobrevivência. Pois naquela região o sol se punha em meados do mês de maio e só voltava a aparecer novamente no final do mês de julho. Portanto, era uma noite extremamente longa, difícil, muito escura. Algumas pessoas que estavam lá diziam que não conseguia ver nada à sua frente. E alguns biólogos se referem não a maior desolação, não há maior desolação do que uma noite polar. A desolação que o Senhor Jesus experimentou ali no Monte Calvário, quando as trevas cobriram a terra durante 3 horas, o Senhor Jesus sente sobre si não a força meteorológica, mas sente sobre si trevas espirituais. Foram duras horas, tensas, escuras ali, sobre a vida de Jesus, ali naquela cruz. Hoje, diante do que estamos vivendo em nossa região, no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo, percebemos também que estamos sob trevas, estamos debaixo de algumas nuvens de trevas, trevas ao meio-dia, porque estamos vivendo um momento em que as pessoas se veem inseguras, confusas, se veem sem esperança. Mas isso não acontecia há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, quando as pessoas estavam se mostrando entusiasmadas com seus trabalhos, com seus negócios, se mostrando-se alegre com a vida econômica, com os prazeres, com as diversões. Era meio-dia, quando repousaram nuvens de trevas sobre a terra. E a exemplo das trevas lá do Monte Calvário, ao meio-dia, Spurgeon, um pregador conhecido como príncipe dos pregadores, comentando esse texto, ele vai falar, ele expressa, ele cunha uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas, a terrível escuridão daquela meia-noite daquele dia. E partindo dessa expressão, a expressão de Spurgeon, que fala de uma terrível escuridão da meia-noite do meio-dia, a escuridão que pairou sobre o Monte Calvário por ocasião da morte de Jesus, a escuridão que está pairando sobre os nossos dias. Eu quero convidar você para que juntos possamos meditar sobre a terrível escuridão da meia-noite do meio-dia. Da meia-noite, porque é uma escuridão forte. Do meio-dia, porque essa escuridão vem um momento improvável que as pessoas se rejubilavam pelos seus caminhos, nem imaginavam que estaríamos vivendo isso que estamos vivendo hoje.
Quem em sã consciência, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, pensava que hoje nós estaríamos privados de muitas coisas, privado de nos reunirmos aqui na igreja, de ter a comunhão com os irmãos, privado de ter os nossos relacionamentos com os nossos familiares, privado muitas vezes a nossa liberdade de ir e vir. Nós nunca em sã consciência pensaríamos uma coisa dessa. Então, isso nos pegou de surpresa, esse contraste que veio sobre a nossa vida. E eu quero então, à luz desse texto, trazer para você e para mim o que nós podemos fazer, o que nós podemos aprender com esse texto. O texto da palavra de Deus nos permite refletir, pensar um pouco sobre esta nuvem de trevas que está sobre a terra. Deus há de vir buscar os seus, o Filho de Deus, mais uma vez, há de se pisar nessa terra para buscar os seus, mas enquanto isso não aconteça, Deus vai dando as chances, mostrando que o homem em si precisa voltar para os caminhos do Senhor, e assim como a narrativa desse texto, esse momento que nós estamos passando, eu creio que o dia se aproxima, o momento se aproxima da vinda do Senhor, e Deus então está nos dando mais uma oportunidade para rever os nossos conceitos, rever nossos valores, e se estivermos andando fora dos caminhos do Senhor, Ele está nos dando mais uma oportunidade para que possamos voltar, caminhar com Ele, perseverarmos até o fim, para recebermos a coroa da vida eterna. Então, pastor, o que eu posso aprender com a terrível escuridão da meia-noite do meu dia? O que significa? Isso significa, em primeiro lugar, a presença do juízo divino sobre o mundo. Queridos, o juízo de Deus, ele vai acontecer, queira você ou não. Queira você achar que vai ou não, isso vai acontecer. Certamente você deve lembrar quando o povo de Deus foi liberto pelo Senhor do poder egípcio, para sendo conduzido à terra Canaã. A princípio, o faraó então ele resiste e não deixa o povo sair. O Senhor então enviou as pragas ao Egito, à terra do Egito, para quebrantar o coração endurecido de Faraó. Vieram as 8 pragas, Faraó permanecia resistente, endurecido. A 9ª praga que Deus enviou sobre a terra de Faraó foram trevas, que duraram 3 dias. Houve então a desorientação, desassossego do povo. Faraó chama Moisés. A princípio, Faraó se mostra sensibilizado, mas depois ele endurece o coração novamente. E depois da 9ª praga das trevas, veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Queridos, e isso nada mais, nada menos significou a manifestação do juízo divino sobre a terra do Egito. Há um profeta aqui no Antigo Testamento que falou a respeito do dia do juízo do Senhor, do dia do juízo sobre a terra, apontando para a morte do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. O profeta Amós, no capítulo 5, no verso 20, vai dizer: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Capítulo 8, verso 9, e ainda no livro de Amós: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei, ou escurecerei a terra em dia claro. Queridos, quando nós olhamos para esse evento, para a prisão, o julgamento, a condenação, a morte, a escuridão vindo ao meio-dia, nós vemos que essa promessa se cumpriu perfeitamente. Na ocasião da morte de Jesus ali na cruz ao meio-dia, a terra se fez noite, a palavra do profeta se cumpriu. Este foi o dia chamado dia do juízo. Trevas que aconteceram
não em função da ausência de Deus, mas em função da presença do Senhor, exercendo o seu juízo sobre a terra. Mas como o Senhor exerceu o juízo sobre a terra? Era o seu filho, era o Filho de Deus, que estava ali sendo morto naquela cruz. Ocorre, querido, que o Senhor Jesus, o nosso perfeito representante, ele recebeu sobre si o nosso jugo, o castigo que nos traz a paz, recaiu sobre os seus ombros. Aquele homem agora, aquele Filho de Deus, ele experimentou as nossas trevas para restabelecer a paz nas nossas vidas. O peso desse julgamento sobre o Senhor Jesus foi tal que ele clama em alta voz, ó Deus o Pai, aí no verso 34, Deus meu, por que me desamparaste? A terrível escuridão da meia-noite do meu dia significou juízo sobre o mundo, juízo que recai sobre a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor que experimentou o juízo divino para estabelecer, promover a paz na vida do seu povo, querido. O mundo, ele está experimentando trevas em nossos dias. Mas por quê, pastor? Está experimentando trevas porque deixou de construir a sua vida girando em torno do sol da justiça, que é o Senhor. Está vivendo em trevas porque esse mundo colocou as suas referências de segurança, de felicidade, de contentamento, de esperança em coisas e não no Senhor, que é o sol da justiça. Como nós vimos algumas mensagens atrás, não ficará pedra sobre pedra. Muitas pessoas têm depositado a confiança, têm depositado a esperança em coisas que não são palpáveis, que são passageiras, que não são eternas. Esse mundo tem visto as suas referências se desmoronarem, se desfazerem. Essas pessoas estão experimentando juízo, porque as referências, ou as suas referências de segurança, de felicidade, de esperança, tais como bens materiais, prazeres pessoais, pessoas, coisas, nada disso está lhe dando segurança, tudo está desmoronando, tudo está ruindo em nossos dias. Mas talvez você pudesse dizer para mim assim, pastor, mas pessoas tementes a Deus também estão morrendo. Pessoas que amam a Deus, que temem ao Senhor, também estão falecendo, estão sendo acometidas por essa enfermidade aí. É verdade. Muitos servos de Deus estão morrendo também. Porém, entenda uma coisa, meu querido. As referências de segurança dessas pessoas, as referências de felicidade dessas pessoas, a referência do sentido da vida e de esperança dessas pessoas não estão se desfazendo, não estão desmoronando. Sabe por quê? Pelo contrário, a morte deste significa tão somente uma gloriosa aproximação daquele que é o sol da justiça, do Deus maravilhoso, do Deus gracioso, do Deus glorioso. Para essas pessoas não há desmoronamento da vida, por isso elas estão confiantes no Senhor, a despeito dos dias maus que nós vivemos, a despeito dos dias de trevas que estamos vivendo, porque essas pessoas têm um relacionamento com Deus, confiam no Senhor e sabem que ainda que andem pelo vale da sombra da morte, não temerás, porque o Senhor está com eles, os guiando, os conduzindo, os protegendo, os levando a águas tranquilas, queridos. É hora de pararmos para refletirmos quais têm sido as nossas referências nesse mundo. Será que a minha referência, a sua referência, a nossa referência tem sido as santas promessas do Senhor? Ou as coisas deste mundo que se desmoronam, que se desfazem? Em quem você tem depositado a sua confiança? Estamos vivendo a terrível escuridão da meia-noite, do meio-dia, onde se vê o juízo de Deus fazendo
desmoronar as fontes de segurança, de felicidade que os homens têm depositado em suas vidas. E este desmoronamento significa desespero deste mundo. As nossas referências precisam ser divinas e eternas. Isso significará o consolo e paz para o nosso coração. Querido, eu sei que nós estamos enfrentando um momento muito difícil, um momento que essa geração não tinha visto nada igual como tal. E isso é a manifestação do juízo de Deus. Mas não precisa ficar atemorizado. Confie a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Segunda lição que eu quero trazer nesse texto. Dias de terríveis trevas da meia-noite do meu dia. Nós também precisamos observar. É que o caminho das trevas, ele foi aberto para a luz. O caminho das trevas para a luz foi aberto. A noite havia escurecido ao meio-dia. As pessoas ficaram com medo, temorizadas, ficaram sobremodo assustadas. Está aberto agora. Não há necessidade de permanência das trevas quando este caminho foi aberto. Sobre a cruz do meio-dia às 15 horas, o texto vai dizer para nós que se faz então aí escuridão sobre toda a terra. O Senhor Jesus clama a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E depois as Escrituras, afirma as Escrituras que ele expirou, e precisamente naquele momento, um fato extraordinário aconteceu, uma mudança gloriosa foi operada, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, e nós precisamos compreender o significado dessa mensagem divina, pois o véu do santuário era aquilo que separava o santo dos santos, que era aquele local especial, onde o sumo sacerdote entrava para interceder pelo povo, somente depois que ele cumprisse todos os cerimoniais necessários de purificação da sua própria vida. Mas naquele momento, o véu rasgou, unindo agora todos os espaços. Queridos, não se tratava de um véu fino, de seda, se tratava de um véu de uma espessura, de uma parede, de mais ou menos entre 10 e 15 centímetros de espessura. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele vai dizer que se tratava, que era algo tão denso, tão grosso, que se colocasse 2 cavalos, um numa ponta, o outro numa outra ponta, fazendo forças opostas, era impossível, era insuficiente a força desses cavalos para rasgar este véu. Mas no momento que o Senhor Jesus expira na cruz, esse véu, ele rasga de alto a baixo. O que isso significa? A evidência de tratar-se de uma ação divina no poder de Deus e não no poder dos homens. Significa que a partir daquele momento, a partir da morte de Jesus, todos os pecadores têm diante de si um caminho aberto que pode conduzi-los à presença de Deus. Não apenas o sumo sacerdote poderia agora entrar no Santo dos Santos, mas todos os pecadores, por meio de Jesus, um caminho vivo que se estabeleceu entre nós e Deus. Todos nós podemos nos achegar à presença do sol da justiça, da luz verdadeira. Não precisamos mais, queridos, permanecer no mundo das trevas, quando esse caminho vivo se abriu, e o próprio Senhor Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim.
Querido, é através dessa manifestação graciosa, grandiosa, que foi aberto o caminho para mim, para você, para todos nós, para que nós agora possamos ir ao encontro do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. O diabo tem tentado cegar a nossa mente, cegar os nossos olhos, tampar os nossos ouvidos, dizendo: olha, você está num lamaçal de pecado, não há mais solução para você, não há mais jeito para você, isso que você fez não tem perdão. Mentira, querido. Quando Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, é pregado naquela cruz, Ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele abre acesso agora ao Pai Celestial. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo sob nuvens de escuridão. Muitas pessoas perdidas, indecisas, inseguras, amedrontadas, ansiosas, vazias de Deus. Eu não sei como você está aí do outro lado. Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias, esses últimos meses, esse último ano. O caminho das trevas para a luz está aberto, porque Deus o abriu e você não precisa mais permanecer nas trevas. Você não precisa permanecer aí triste, cabisbaixo, pensando que está sozinho, que não tem mais ninguém, que é a última coisa, que agora já era, já acabou tudo. Não, querido, há esperança para você. Porque assim como Cristo morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte, nos outorgando a vitória para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja do Senhor Jesus prega o Evangelho, ela está anunciando que existe um caminho aberto, de forma que as pessoas podem sair do campo, do poder das trevas e caminharem para a verdadeira luz, construírem as suas vidas, as suas famílias, os seus pensamentos, os seus sonhos em torno do sol da justiça, em plena luz. Há esperança para você, querido. Há esperança para mim, porque Jesus abriu esse caminho das trevas para a luz. Deus está manifestando o seu juízo, mas também está abrindo caminho para que as pessoas possam se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Sobre o Monte Calvário, a terrível escuridão daquela noite, daquele dia, estava o Senhor Jesus, sofreu juízo como nosso representante dos pecadores, mas abriu o caminho das trevas para a luz. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, uma manhã de gozo, uma manhã de paz, uma manhã que não haverá choro nem ranger de dentes. Querido, você não precisa viver a vida que você está vivendo. Você não precisa passar pelos temores, por essa treva, essas trevas que estão sobre a sua vida, porque Jesus é o caminho, a verdade, é a vida. Ele é a luz do mundo que nos caminha, que nos guia em direção ao Pai Celestial. Mas a terceira e a última lição que eu quero trazer para o seu coração é que o Senhor Jesus age com bondade sem igual para conduzir o seu povo das trevas para a luz. Não precisamos permanecer nas trevas. Ninguém precisa permanecer nas trevas quando o Senhor se prontifica a estar agindo nos nossos dias, através do Espírito Santo, para conduzir as nossas vidas a nos colocar em plena luz. Nós precisamos ter essa consciência, que Jesus morreu naquela cruz, para nos dar a vida e a vida eterna. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, que nós não estamos sozinhos,
Você não está sozinho, eu não estou sozinho. A igreja de Cristo, aquele que é temente a Deus, não está sozinho. Por mais dificultoso que seja, por mais dificuldade que você esteja enfrentando, você não está sozinho. A própria palavra, a promessa do Senhor Jesus é: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus em João, quando ele está ali falando um dos últimos discursos aos seus discípulos, ele diz: eis que vou para o céu, mas enviarei um consolador, e esse consolador é o Espírito Santo de Deus, que está aqui nos ajudando, nos consolando, nos apontando o caminho, nos levando para esse caminho de segurança, querido. Mas o texto narra para nós que diante dessa cena, diante desse quadro, várias reações são percebidas durante o julgamento, a crucificação e a morte e a crucificação de Jesus. Nós temos em primeiro lugar, no início do capítulo 15, a reação de Pilatos. Pilatos que lavou as suas mãos, isentando de responsabilidade, quando ele tinha responsabilidade no julgamento do Senhor. Nós vemos aí no verso 35, a reação daqueles que, ao ouvirem Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eles zombam de Jesus dizendo, ele chama por Elias: vamos ver se Elias pode vir salvar. Ocorre que o profeta Malaquias já afirmara nos tempos passados que antes do dia do Senhor viria Elias. Então as pessoas estavam zombando: vamos ver se Elias vai vir mesmo. E mal sabiam essas pessoas que Elias já tinha vindo, porque João Batista exerceu um ministério semelhante ao ministério de Elias. Elias prefigurava a vinda de João Batista, que foi o precursor do Messias, o precursor do Salvador, foi aquele que foi abrindo o caminho, apontando o povo que Jesus iria vir. Era Páscoa, uma semana durante a qual muitas pessoas vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa, oriunda ali de vários lugares, várias regiões. Essas pessoas passando perto do Monte Calvário blasfemaram contra Jesus: desce daí, rapaz, salva-te mesmo. Você não falou que ia destruir o templo, construir com 3 dias, e agora? Desce daí, salva-te, para que possamos crer, para que possamos então ver que você mesmo é o Filho de Deus. Temos os próprios sacerdotes, no verso 31 ao verso 32, representavam a classe religiosa da época, e era deles que se esperavam, compreendessem a fé, que os sacerdotes se mostrassem a verdadeira luz, mas eles também se mostraram em densas trevas, quando zombaram de Jesus: salvou os outros, salva-te mesmo, desce aí dessa cruz. Estas e muitas outras reações mostram um mundo que estava verdadeiramente em trevas. Diante deles, do alto de uma cruz, estava a luz do mundo, mas eles não conseguiam enxergar em Jesus a luz do mundo. Havia um véu sobre os seus olhos, e tais pessoas, mergulhadas nas suas próprias trevas, não tinham um direcionamento, compreensão, não tinham entendimento. Veja que se não é justamente isso que nós temos visto nesses últimos dias. As pessoas estão vivendo essa pandemia há mais de um ano. Posso chegar a dizer que estamos há quase 1 ano e meio vivendo essa loucura dessa pandemia. Quando nós olhamos para a Bíblia, em tempos remotos, em tempos de adversidade, em tempos subscuros, o povo reconhecia, voltava para o caminho do Senhor, como diz o texto lá de Crônicas, se arrependia dos seus maus caminhos, confessava os seus pecados, Deus ouvia a oração,
e as janelas do céu eram abertas, as pessoas eram curadas, transformadas, Deus promovia a libertação, o livramento. Nós estamos passando por essa pandemia, cremos que é a mão de Deus, o juízo de Deus, e nós não temos visto as pessoas se arrependerem, voltarem para o Senhor. As pessoas, cada dia que passa, com seus olhos vendados, com seus olhos fechados, ainda continuam distantes de Deus, blasfemando contra Deus. A história se repete. Querido, mas se a história se repete de forma negativa, ela também se repete de forma positiva. E olha que interessante, né, que a partir do verso 39, acontece algo diferente, algo extremamente diferente, algo, né, que destoa, uma reação inesperada, procedente de um personagem improvável, um centurião. O que era um centurião? O centurião era um soldado romano, responsável por comandar a guarda. Ele comandava 100 soldados. Um homem que estava acostumado a diversas guerras, um homem que estava acostumado com mortes, um homem que estava acostumado com as execuções, pois quantas ele já havia presenciado e visto. Poderia não ter nada mais novo para aquele homem. O que estava acontecendo ali no Monte Calvário era tão somente mais uma execução, muitas exercidas pelo Império Romano. Mas veja que aconteceu algo diferente. Aconteceu um mover de Deus no coração daquele homem. Aconteceu um agir do Senhor, porque conduziu aquele centurião do império das trevas para o reino da luz. Aquele centurião foi profundamente tocado pela a graça do Senhor Jesus. Pois ele abriu a boca dizendo, verso 39, parte B, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Naquele momento, as densas trevas que cobriam o rosto, os olhos daquele homem, foram desfeitas, de forma que ele passou a enxergar com perfeição, a contemplar a Deus, a contemplar as coisas divinas, a contemplar o Messias, o Salvador. Querido, às vezes até hoje, você está vivendo nessa imensa treva, ou nessa imensidão dessas trevas, mas Deus quer salvar a sua vida. Deus está te dando a oportunidade. Aquele homem que trabalhava para o império terreno, transitório e mudando, passou a chegar à eternidade, à divindade do poder de Deus. Às vezes você está vivendo um tempo de escuridão, de trevas na sua vida, mas não perca a oportunidade hoje que o Senhor está te dando, de vir para a luz, de ser conduzido por essa luz. O que nós estamos vendo aqui é o cumprimento que for anunciado nas Escrituras Sagradas, quando o apóstolo Pedro descreveu que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus. Aquele homem foi transportado das trevas, do império das trevas para a luz. Às vezes você está aí e Deus está te dando a oportunidade de rever os seus conceitos, de rever os seus valores, para que você possa mudar e voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero concluir essa meditação dizendo a você e a mim: a terrível escuridão da meia-noite, do meio-dia, se viu o juízo de Deus sobre a terra. Queridos, nós estamos vendo o juízo de Deus sobre a terra. Por que meia-noite do meio-dia? Porque Jesus foi crucificado ao meio-dia e houve trevas do meio-dia às 15 horas. Um horário improvável para as trevas. O mundo de hoje, que caminhava a passos largos, confiantes
confiante no seu poder econômico, no poder científico, nos recursos diversos da natureza humana, em pleno meio-dia, tem experimentado nuvens pesadas de trevas, confundindo as pessoas, gerando inconfiança. O mundo, a sociedade em si, estava num nível onde ela achava que não estava mais precisando de Deus. Inteligência artificial, lá na frente, coisas que nós nunca pensávamos que teríamos, estávamos vivendo. As pessoas estavam distanciando de Deus. Estava vivendo o fulgor do meio-dia. Mas agora tem se visto em densas trevas. Exatamente na terrível escuridão da meia-noite, do meio-dia, o Senhor exerce o seu juízo. Ele experimentou o julgamento como nosso representante e se fez pecado por nós. Sofreu o castigo que nos traz a paz para todos aqueles que confiam no Senhor. O juízo de Deus tem sido manifestado. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor, você irá desfrutar da paz que excede todo entendimento. Naquela ocasião, abriu-se o caminho que conduz das trevas para a verdadeira luz, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aqueles que hoje estão sobre densas trevas, nuvens de trevas, não precisam permanecer nessas trevas, porque o caminho está aberto e é convidativo, porque Deus nos convida a entrar nesse caminho. Isaías vai escrever no capítulo 1, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Querido, é momento de nós voltarmos para o Senhor. Não perca a oportunidade de fazer esse acerto de contas com o Senhor. Esse acerto de contas com o Senhor, eu posso te garantir que você não vai ficar devendo, que você não vai ficar tendo que dividir em prestações uma dívida que você tem, porque a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário, quando Ele morreu. O Senhor Jesus nos toma, nos tira das trevas e nos coloca no reino de luz. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Ele transporta, Ele age na nossa vida. Você pode estar se sentindo frágil, incapaz, pecador demais, mas pelo poder de Deus, o poder de Deus é maior do que todas essas coisas. Ele age nos transportando das trevas, nos colocando no reino da luz. Eu quero finalizar recitando, lendo, melhor dizendo, Provérbios capítulo 4, o verso 18 e o verso de número 19, que diz o seguinte: mas a vereda do justo é como luz da outrora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. A palavra de Deus nos convida a caminharmos juntos diante de Deus, justificados em Cristo Jesus, sobre a luz do Senhor e pela graça de Deus. Queridos, que Deus nos ajude a caminharmos na luz, que outrora vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, para estarmos para sempre com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Jesus Cristo. Quero convidar você para estar orando. Querido, eu não sei como você estará aí do outro lado, na sua casa. Eu não sei se você está em trevas ou não. Eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer a você: se você está em trevas, você não precisa ficar nelas. Porque Cristo, Ele pagou o sacrifício, Ele fez pecador, sofreu tudo que Ele sofreu, para que você não pudesse mais viver nas trevas. Pastor, está difícil, eu não consigo, eu não dou conta. Mas esse Jesus, que um dia morreu naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia,
que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus, esse Cristo, é que está lhe estendendo as mãos, dizendo: venha, 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 eu estou com você. Não permita que as tribulações, as adversidades da vida te empurrem para essas densas trevas, mas deixe Jesus tomar-te pela mão, trazer-te para o reino de luz. Às vezes você que já experimentou da luz bendita do Senhor, mas que diante dessas situações tem vivido tempos difíceis, que se perdeu a esperança. Mas eu quero dizer a você, querido, que ainda há esperança. Saia das trevas. Cristo já fez o sacrifício por nós. O véu já foi rasgado. Agora você e eu temos livre acesso ao Pai. Vamos orar nessa hora, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós muito te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou entregues ao mundo de trevas. Quando nós vemos em nossos dias nuvens pesadas, pesadas nuvens de trevas sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nosso país, o mundo, Pai, nós pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que sofrem, e especialmente nós pedimos ao Senhor que abra os olhos das pessoas, de forma que a referência de segurança delas, de esperança, de felicidade, não esteja preso a este mundo de trevas, mas que as referências delas sejam postas em Ti, luz do mundo. Senhor, graças te damos porque o Senhor abriu o caminho das trevas para a luz. Graças te damos porque o Senhor nos toma pelas mãos, nos toma pelos braços, nos transportando para o Teu reino. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a bênção do Senhor alcance o nosso coração, alcance a nossa vida, e mova a Tua igreja a proclamar essa mensagem, mesmo em meio em trevas, as tribulações, as adversidades. Oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, os dias das nossas vidas, que a nossa fé esteja depositada unicamente, somente em Ti, Senhor, nas Tuas promessas imutáveis, e que o Senhor possa estar guardando as nossas famílias e as nossas vidas. Ó Deus, aqueles que se encontram em trevas agora, que o Seu Santo Espírito possa ir ao encontro deles, mostrando o caminho, apontando a direção. Ó Deus, aqueles que um dia se viu na luz, mas que hoje, diante dos problemas, estão vivendo essas trevas, que o Senhor renove mais uma vez a esperança desse coração. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, manifestou o Seu amor entregando a Cristo, o Seu Filho, para morrer, para pagar as nossas dívidas, os nossos pecados. Somos gratos a Ti, ó Deus. Pai, agora nós queremos também agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão da nossa igreja, que depositou o seu dízimo, a sua oferta. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, e mal nenhum, ó Deus, venha acontecer na vida deles. O pão de cada dia não vem faltar na casa deles, que praga alguma possa chegar em seus lares. Ó Deus, aqueles que não tiveram a oportunidade de trazer a sua oferta, o seu dízimo, ó Deus, porque estão desempregados, que o Senhor, ó Deus, possa abrir a porta de um emprego. Mas enquanto, ó Deus, isso não aconteça, não deixe faltar o pão de cada dia
na casa, na vida, na família deles. Ó Deus, aqueles que ainda não têm esse entendimento, que o Senhor possa abrir os olhos, a mente, o coração, e eles possam provar das bênçãos concernentes à obediência ao Senhor. Ó Deus, nós estamos encerrando esse momento e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós, nos orientando, nos alimentando, mesmo, ó Deus, estando impossibilitados de estarmos no templo, o Senhor tem usado os meios de informações, de tecnologia, a internet, para que possamos, ó Deus, ser nos alimentados pela Tua Palavra. E creio, ó Deus, que mais uma vez nós somos alimentados nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar durante essa semana. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e meu desejo, a minha oração é que Deus possa te abençoar, é que Deus possa estar guardando a sua vida, a sua família, as suas atividades nessa semana. Pode, acaso, Deus nos preparar mesa no deserto? Queridos, nós podemos estar vivendo dias como se estivéssemos no deserto, mas o Senhor coloca mesa abundante diante de nós. Não precisamos estar nas trevas, mas podemos desfrutar da luz do Senhor hoje e para todos sempre. Que você tenha uma boa semana, guardada pela proteção, pela mão poderosa do Senhor. Fique na paz e até o próximo momento, se assim Deus nos permitir.